profeta Kalupeteca foi acusado de práticas de terrorismo e por isso foi detido em 2015. Sim. E hoje você, Elias Kalupeteca, como filho do profeta Kalupeteca, vem aqui explicar o que de facto aconteceu, porque nunca ouvimos um contraditório relacionado a este assunto. Por que foi acusado de terrorismo? O profeta Kalupeteca foi terrorista? E o pai foi encontrando bandeiras. Bandeiras de quê? Do Partido UNITA, no Monte Sumi, no caso. Algo que só lhe incriminava mais ainda. Assim mesmo. Okay. Era um sítio, era uma reserva de um partido político. No caso, estava aí mais para o partido político UNITA. Iam dizendo que o profeta Kalupeteca estava em trabalho de um partido. No caso, a UNITA. A UNITA, no caso. Okay. Mas esses discursos eram públicos por parte deste grupo Resgate. Quem fez? A Igreja Adventista. A Igreja Adventista, no okay. caso, sim. Então, você acha que o seu pai, profeta Kalupeteca, é um preso da justiça angolana, de facto? É um preso da justiça angolana pelos crimes que cometeu? Sim. Ou é um preso de alguém de forma individual? Na verdade, o ódio do o ódio de querer abater o nosso pai vem de longe, a partir da Igreja Adventista. Okay. Porque os pastores adventistas, muitas das vezes, anciões tentaram lhe abater. A mesa de som. E a música, ao meio da atuação, a música parou. Então essa foi a última tentativa de reconciliação com os pastores adventistas. Até que em 2015 se arquiteta esse último assalto de querer lhe abater, onde ao meio aos tiros, 18 tiros no corpo dele, ele sobreviveu. Lhe foram feitos 18 tiros? 18 tiros. A bala não entrou? A poucos metros. A bala não entrou. Não sangrou? Não, em nenhum momento. Por isso que o ódio da tortura no SIC foi demais. O teu pai foi usado como bode expiatório? Alguém que foi, pelo qual todas as culpas recaem sobre ele? Inclusive, houve gente que matou fiéis para que o seu pai assumisse essas culpas e, consequentemente, passou o que ele está a passar hoje? Mas o certo é que lá não tinha arma. Ok. É que não tinha arma. A nossa pergunta é que também que não se quer calar é porque apareceu armas no tribunal, se lá não tinha. Apareceu armas. Como é que a arma aparece no tribunal ao invés de aparecer no momento em que estavam a tirar a arma do Monte Sumi? As armas tinham que ser apresentadas no Monte Sumi, não lá? Não, apareceu no tribunal, porque no Monte Sumi não tinha arma. Ele sofreu muita tortura e só para lembrar que depois da sua detenção no dia 17, ele foi torturado da meia-noite até 12 horas e ele havia perdido os sinais vitais. Okay. Ele só reanimou dia seguinte, que quer dizer que parou 12 horas e só voltou a reanimar na manhã seguinte, já tirado do SIC. Ele, quando acordou, estava na comarca, sem reação, e foi torturado, algemado. Mas, no caso, por tudo quanto teu pai está a passar, é um pouco próximo daquilo que Jesus passou aqui em terra. São coisas que também hoje. Assim mesmo, assim mesmo. Mas comparando, porque provavelmente a sociedade vai querer me perceber mal no sentido de lhe pôr no pé de igualdade com Jesus. É simplesmente um exemplo. Teu pai é um profeta verdadeiro? Eu considero sim, verdadeiro. Ninguém. Onde é que ele está atualmente? Está no Ambo, já transferido há 2 meses, há 4, sensivelmente. 4 meses, porque estava na comarca de Malange. Só para ressaltar que nosso pai já cumpriu em várias comarcas. Já cumpriu em Benguela, já foi no Bié, já foi em Luanda, aqui na Viana. E por que estão a girar assim com ele? Já foi a Caquila. Sem saber, porque provavelmente nós não temos informação concreta, mas já girou, já foi em Malange, agora está novamente no Ambo. Em que circunstância? Qual é a circunstância atual? Como é que ele está atualmente? 10 anos já se passaram, como é que ele está?
eu ouço relatos de que o seu pai, profeta Kalupeteca, está em situação muito grave, precária na cadeia, e que nos próximos dias serão muito mais perigosos e complicado para ele caso ele permaneça lá sem a assistência que ele merece. Olha, essa situação é verídica para Malange, porque fomos para Malange e seguimos, tratamos uma outra liberdade condicional. Quando esperamos o deferimento daquela liberdade condicional, é novamente transferido para um AMBO. Quantas vezes será transferido? Será que essas transferências são para atrasar o processo? É claro. Você acha que o seu pai, profeta Kalupeteca, Sim. Se a situação continuar como está, sinto muito fazer-te essa pergunta, se a situação continuar como está, o seu pai poderá morrer mesmo na cadeia? Poderá sim. Porque também tem discurso, entre aspas, de pessoas que trazem essa palavra acima, de que provavelmente Kalupeteca só sai da cadeia dentro da urna, estando acima. Por que tanto ódio? Olha, provavelmente essa resposta nós perguntaríamos aos que carregam esse ódio, porque nós vimos ódio na sua detenção, na destruição do seu local, onde ele estava. Nós vimos ódio na sua tortura, no SIC. Nós vimos ódio no tribunal. Nós vimos ódio na sua condenação. Enquanto que a pena máxima era de 24 anos, nós vimos 28 anos. Então nós vimos ódio em tudo. Em todas as cadeias onde ele passou, teve sempre uma equipa que se disponibilizou em aplicar o ódio. Tem sempre uma equipa. No sentido de quê? De desgastar ele psicologicamente e fisicamente. Olha, então eu quero acreditar que seja da justiça, porque é a justiça que ele condenou. Mas há 2 anos que ele passou o limite da liberdade condicional, começa também a nos passar uma outra mensagem. Porque o tribunal condenou e pôs os limites do cumprimento da pena. E de lá para cá, esses cumprimentos, há 2 anos, provavelmente ele estaria solto a 2 de dezembro de 2023. E por que não está solto? Esta pergunta que nós também queremos fazer. Dirigir a quem? Ao tribunal, que nós, como família, não temos essa resposta. Seu pai, profeta Kalupeteca, foi muitas vezes acusado de ter se envolvido com algumas fiéis, inclusive fiéis que já são casadas. Que eu já disse, foi principalmente o discurso dos pastores adventistas para desacreditar a imagem do nosso pai. Acima da lei. Como eles têm o privilégio e trabalham nas instituições do Estado, não tratam muitas das vezes a situação do pai como Estado. Defendem os interesses da Igreja Adventista. Defendem os interesses da Igreja Adventista. Como eu já disse no princípio, todas as cadeias que o pai passou, se deparar com um reeducador, com um chefe qualquer mais pertencente à Igreja Adventista, aí o sofrimento do pai piora. Não, nós acreditamos que o governador Kundipayama ia sempre no monte para relacionar as informações que ele recebia. Porque ele recebia esse tipo de informação, que lá era o lugar onde Kalupeteca dormia com as fiéis, tinha bunker, tinha arma. Propriamente, Kundipayama acreditamos que ia para este lugar para constatar aquilo que recebia, até porque num dos encontros que ele teve com nosso pai, frisou essa parte, de que eu recebi informação de que você aqui, a tua vida é dormir com as mulheres. Isso saiu da boca do governador Kundipayama na altura. Então, se a pena que lhe foi aplicada já passou há 2 anos. Há 2 anos que a família está à espera de liberdade condicional. Por que o apelo vai ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço? Porque é o presidente que nos últimos dias, nos últimos anos, quer reconciliar o país.
querer reconciliar o país, esquecer o passado e fazer um novo rumo. Por isso que esse apelo também dirigimos a ele. Somos uma família que também precisa de uma oportunidade. Wimangal, a ponte entre Angola e o mundo. Somos uma empresa internacional fundada em Cape Town, África do Sul e com sede em Luanda, Angola. Líder em tradução e interpretação em Angola, oferecemos tradução majoramentada, tradução técnica, legendagens de filmes e vídeos. Também atuamos com interpretação simultânea e consecutiva para conferências, cimeiras, palestras, reuniões diplomáticas e de negócios. Nossa equipa de intérpretes atende línguas estrangeiras como inglês, francês, espanhol, russo, mandarim, alemão, italiano e mais. E também línguas nacionais, o Mundo, Kimundo, Kikongo, entre outras. Trabalhamos com equipamentos da última geração e uma equipa técnica experiente para garantir qualidade total. Oferecemos também estudos de mercado, estudos de viabilidade económica e financeira, inquéritos estratégicos, apoiamos investidores estrangeiros, empresários nacionais e entidades governamentais. Somos o barómetro do consumidor angolano. Estamos no centro da cidade, Mutemba, Luanda, para atender Angola e o mundo. Conecte-nos. WhatsApp 990 736 044 ou ligar ao 943 593 368. E-mail geral@wimangal.ao. Site www.wimangal.ao. Wimangal, o seu negócio não tem fronteiras. Audiência ouvinte, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na Rádio 20, quando são 15 horas e 26 minutos na rádio, quinta-feira, 27 de novembro de 2025, é o ano, e já lá se vão 10 anos que aconteceu uma situação que vamos aqui conversar e então abordar relacionado a um profeta que passou por muitas acusações e só Deus sabe. Mas deixa eu falar consigo, ouvinte, antes de falar do assunto, vou falar consigo, que está a acompanhar o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para estar por dentro de toda a informação que nós temos partilhado diariamente. Este conteúdo que nós temos trazido é feito para si, tá? Este foi entretenimento, entretemos e informamos, mas hoje esta entrevista é mais informativa do que entretenimento. Então, você está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal, ative o sininho, você sabe que aqui no YouTube a entrevista é disponibilizada na íntegra, então tem 1000 motivos para estar conosco aí deste lado no YouTube. Você está no Facebook, vá rápido ao YouTube então, porque daqui a pouco a emissão termina aqui no Facebook e continua no YouTube, tá? Empresários então que pretendem alavancar os níveis de venda, vender, fazer publicidade, dar visibilidade à sua marca, aqui conosco na Rádio 20, usando o número que está em rodapé, entre em contato, fale com a área comercial, nós vamos aqui indicar a melhor opção para então fazer com que o seu produto chegue até o público-alvo, dar visibilidade à sua marca, o espaço para parceria, publicidade e patrocínio está em aberto, tá? Ligue e fale conosco. Hoje, então, vamos conversar com Elias Kalupeteca. Este nome Kalupeteca foi muitas vezes falado na imprensa nacional, privada como estatal, envolvido em práticas de terrorismo. José Kalupeteca, portanto, foi o profeta que foi acusado de práticas de terrorismo, outras situações muito fora do Evangelho. Em 2025 foi detido, a 16 de abril foi detido, julgado e o seu filho está aqui conosco, vai confirmar, penso que apanhou por aí uns 16 ou mais anos de cadeia, mas há uma situação que precisa também se atualizar. Portanto, que cumpriu-se um certo tempo, mas o filho diz que há uma situação a ser atualizada que é, passa-me agora, vai depois dizer,
e eu vou conversar com ele. Pronto, estou já aqui perdido. Vamos entrar. Elias Afonso, Elias Kalupeteca, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado. A situação é prisão domiciliar, que não foi cumprida, é essa, né? Liberdade condicional. Liberdade condicional, Sim. domiciliar, em casa, liberdade condicional, não foi cumprida, né? Sim. Vamos chegar aí. Boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em tê-lo aqui. Obrigado. Maravilha. Sim. Elias, filho de... José Julino Kalupeteca. Muito bom. Sim. O que é que vieste aqui na Rádio 20? Por que é que vieste aqui conversar, falar, partilhar tudo quanto envolve a prisão, a situação atual do teu pai Kalupeteca aqui na Rádio 20? No caso, veio partilhar aqui na Rádio Ouvinte, no caso, a situação do nosso pai, que já tem sido desgastante da nossa parte, pois porque desde 2015 que ele está detido a cumprir uma pena que lhe foi dada no Tribunal do Ambo, e dado esse tempo todo, cumprida a pena, e até aqui o nosso pai continua sem a liberdade condicional que por lei lhe é merecida, no caso. Muito bom. Quem era José Kalupeteca antes da sua detenção ou da prisão em 2015? Antes da sua detenção, no caso, José Julino Kalupeteca era simplesmente um servo de Deus que se focou mais nas coisas de Deus que outra coisa, no caso. É assim que, resumidamente, falamos dele. É um pai de família, é um servo acima de tudo de Deus, no caso. Ok. Quais eram as práticas de Deus? Como é que o profeta José Kalupeteca entra? Surge como profeta? Como é que surge como profeta? Olha, ele é antes adventista, no caso, se destacou na igreja adventista como um músico, músico este que levou mesmo, recebeu o recado da missão como músico gospel, se destacando mesmo nessa área. Okay. E que quer dizer que de lá para cá na igreja adventista foi ganhando espaço, foi ganhando espaço, e foi isso praticamente na igreja adventista. Ok. E a Rádio 20 sabe, rolam informações de que foi expulso. Foi expulso, sim. Por quê? Quando ele se destaca na igreja adventista, então começou a perseguição. Ele começa a ser perseguido no sentido de frouxar aquilo que era a dinâmica dele, porque ele não tinha lugar para onde não ia. Quando a missão se tratasse de evangelho, ele ia. Então provavelmente os pastores, os líderes da igreja adventista percebem que era necessário parar esta dinâmica dele. No caso, é aí onde vem a perseguição dele até chegar ao ponto de ser expulso. Ok, a ponto de ser expulso. Monte Sume era o quê? Para ele, para o profeta Kalupeteca e para os fiéis? Olha, Monte Sume para ele era um campo, era praticamente uma fazenda, no caso, para ele. É onde ele achou que devia fazer os trabalhos dele do campo. Mas também foi passando a desenvolver encontros, no caso bíblicos, de estudos bíblicos, que depois foi desenvolvendo para já a sua residência, no caso, e encontros também provinciais, nacionais com os seus fiéis. Okay. Era simplesmente este lugar, Monte Sume. Ok, mais ou menos quantos fiéis, em média? Olha, na verdade os congressos eram anuais, no caso, e ao longo dos meses foram tendo sempre fiéis que procuraram aquele lugar aos sábados, aos fins de semana, para a prática mesmo da palavra de Deus, para aprenderem mais sobre Deus naquele local. Ok. E falava de quê, mais ou menos? Olha, do Evangelho. Do Evangelho no contexto geral. Do Evangelho de Cristo no contexto geral. Ok. Sim. Ok. Profeta Kalupeteca, sim. Profeta Kalupeteca foi acusado de práticas de terrorismo e por isso foi detido em 2015. Sim. E hoje você, Elias Kalupeteca, como filho do profeta Kalupeteca,
vem aqui explicar o que de facto aconteceu, porque nunca ouvimos um contraditório relacionado a este assunto. Por que foi acusado de terrorismo? O profeta Kalupeteca foi terrorista? Olha, não foi terrorista no caso. José Julino Kalupeteca, no caso meu pai, é aquilo que eu já disse no princípio, foi simplesmente um servo de Deus, que se dedicou na palavra de Deus. Mas a perseguição que ele sofreu na igreja adventista, no caso os líderes da igreja adventista, foram perseguindo ele até ao ponto de chegarem nesse extremo de chamarem ele como terrorista. Por que o perseguiram? Porque o foco dele, no caso, era de um evangelho que os membros da igreja adventista como eu posso dizer, se reviam com aquele evangelho, no caso, se assim a pronúncia está correta, no caso. Então, era mais os membros adventistas que aderiam no seu evangelho. Ou seja, tirava fiéis dali para... Se reviam no seu evangelho, então automaticamente os fiéis saíam dali para ir para o seu Monte Sume. Sim. Até que nos anos 2014, a igreja adventista cria um grupo de resgate. No caso, resgatando os fiéis da mão de Kalupeteca para retornarem na igreja adventista. Foram fazendo discursos que lhe associavam a esses termos de terrorista. No caso, foram passando a mensagem de que o lugar do Monte Sume era um sítio com armamentos, era uma reserva de um partido político. No caso, estava aí mais para o partido político UNITA. Iam dizendo que o profeta Kalupeteca estava em trabalho de um partido. No caso, a UNITA. A UNITA, no caso. Mas esses discursos eram públicos por parte deste grupo resgate. Quem fez? A Igreja Adventista. A Igreja Adventista, no caso, sim. Então, ganha peso. Ganha peso aquela situação. E o pai foi encontrando bandeiras. Bandeiras de quê? Do partido UNITA, no Monte Sume, no caso. Algo que só lhe incriminava mais ainda. Assim mesmo. E pela sua inocência, como ele não percebe de política, ele em nenhum momento ficou envolvido na política, seja ele MPLA, seja ele UNITA, em nenhum momento do histórico dele, nunca se envolveu em política. Você acha que foi por isso, foi um dos motivos que fez com que ele tivesse ou fosse acusado ou recebesse essas acusações? Foi um dos motivos que fez com que ele fosse detido? No caso, as maiores dificuldades que nós passamos desde então é sobre os líderes da Igreja Adventista que passaram uma imagem diferente do nosso pai. E é essas barreiras que nós temos enfrentado nas instituições do Estado, no sentido de que quando você vai para um tribunal solicitar uma situação com relação ao nosso pai, eles nos olham como inimigos, no sentido de que eles estão acima da lei, no caso, não acima da lei. Como eles têm o privilégio e trabalham nas instituições do Estado, não tratam muitas das vezes a situação do pai como Estado. Defendem os interesses da Igreja Adventista. Defendem os interesses da Igreja Adventista. Como eu já disse no princípio, todas as cadeias que o pai passou, se deparar com um reeducador, com um chefe qualquer mais pertencente à Igreja Adventista, aí o sofrimento do pai piora. Então, por isso que nós dirigimos esse apelo ao presidente da República, que está acima dessas instituições todas, porque as instituições do Estado devem ser trabalhadas como instituições do Estado, não com membros de determinadas religiões que vão aplicando as suas medidas. Se ele tivesse envolvido em política, achas que ele não estaria preso hoje? Provavelmente, porque feita o processo todo, aconteceu aquele caso todo no Monte Sume, no tribunal nós só ouvimos mais essas situações de armamento, de terrorista, de mortes.
Que quer dizer que em nenhum momento, naquilo que foram as alegações do tribunal, nos disseram os motivos reais que levou à destruição do SUMI. Foram mais alegando o que aconteceu no ato, do ataque, no caso, que propriamente aquilo que levou as forças a irem para lá. E o que levou as forças a irem para lá, no nosso entender, ou no meu entender? Foram essas acusações de que no SUMI tinha bunkers, tinha armamentos, era uma reserva de partido, nessa dinâmica toda, no caso. E encontraram esses armamentos? Não se encontrou. Claro que se encontrou bandeira, foram as bandeiras postas. Só para lhe dar um exemplo vivo, tão logo que numa manhã qualquer próximo daquela data dos ataques, o pai amanhece e encontra bandeiras espalhadas ao redor da sua casa. Ok. Me diz uma coisa, Elias Kalupeteca. Tens informações se o teu pai, profeta Kalupeteca, chegou a receber propostas de alguns partidos para fazer parte? Olha, propriamente proposta não. Nunca levou. Nunca levou. O partido que foi sempre tendo visitas lá, no caso foi o MPLA, mas no sentido de visitas, porque lá tinha públicos. Levaram lá várias vezes medicamentos, apoio assim do saneamento básico, não em termos de aliciá-lo para esse partido. Se houve... Não, mas aquilo também pode ser uma forma de aliciamento. Mas próximo. Sim. Okay. Então é nesses termos. E outros partidos não me lembro. Não me lembro. Até porque ele não se revê mesmo com essas situações. Seu pai, profeta Kalupeteca, foi muitas vezes acusado de ter se envolvido com algumas fiéis, inclusive fiéis que já são casadas. São falsas? Para já são falsas essas informações, é o que eu já disse, foi principalmente o discurso dos pastores adventistas para desacreditar a imagem do nosso pai. É propriamente para isso, não por ser a prática, até porque se nós formos a pegar mulheres casadas a virem a público, claro que não vamos ter nem sequer uma para refutar essas informações, no caso. O ex-governador do Ambo, portanto, passa-me agora o nome, ajuda-me, falei o nome há pouco tempo. Kundipayama, né? Isso, Kundipayama, muito obrigado. Sim. Na fase, obviamente, não era governador, já era governador? Já era governador. Do Ambo, e frequentava o mundo SUMI. Frequentava, sim. Frequentava. Ele tem alguma relação com tudo quanto aconteceu com seu pai? Não, nós acreditamos que o governador Kundipayama ia sempre no monte para relacionar as informações que ele recebia. Porque ele recebia esse tipo de informação, que lá era o lugar onde Kalupeteca dormia com as fiéis, tinha bunker, tinha arma. Propriamente, Kundipayama acreditamos que ia para este lugar para constatar aquilo que recebia, até porque num dos encontros que ele teve com nosso pai, frisou essa parte, de que eu recebi informação de que você aqui, a tua vida é dormir com as mulheres. Isso saiu da boca do governador Kundipayama na altura. Então acreditamos que essa relação de Kundipayama ir para o Monte SUMI era propriamente para constatar aquilo que estava a receber de informações daquele lugar. Sim. Profeta Kalupeteca nunca falou algo que fosse muito fora do Evangelho? Não. Os discursos do nosso pai, Kalupeteca no caso, era público. Só para ressaltar uma situação, ele em nenhum momento se chamou de profeta. Só para ressaltar. E como é que surgiu esse nome do profeta? Foi os fiéis que foram tendo o impacto deste evangelho e que acreditavam que fosse profeta, mas ele simplesmente vivia em transmitir a palavra. Ele não se identificava muito com nomes, no caso, seja ele pastor, seja ele profeta, seja ele outro nome qualquer. Ele simplesmente se pronunciava naquilo que era o evangelho.
Ok. Achas que o seu pai, profeta Kalupeteca, foi vítima da popularidade que ele conquistou? Foi sim. Foi sim. E foi notória esta situação, porque se levantou muita gente a combatê-lo. Porque quando alguém, um líder de uma determinada religião, vem a público a dizer que lá no Monte Sumi aquilo é um partido, aquilo tem armas, é porque a tendência é de parar essa dinâmica. Em que termos? Pela popularidade. O que eu quero entender é o seguinte, Elias. Pronto, você diz que a Igreja Adventista acusou, fez certas fortes acusações, foi-se lá e obviamente já foram acusações infundadas, foi-se lá, não se confirmou, mas ainda assim foi julgado. Pronto. Mas a Igreja Adventista não é tribunal. A Igreja Adventista não pode persuadir o tribunal, os líderes da justiça, a tomarem um posicionamento, ainda que for um posicionamento ilegal. Sim. O que eu quero perguntar é o seguinte: a Igreja Adventista tem alguma relação com quem julgou, com quem levou esse processo à justiça? Porque as acusações da Igreja Adventista, tudo bem, acusou, agora vamos à prova, tá onde, cadê? Sim. Tem que se investigar, tem que ver se confirma essas acusações. Eu não estou a conseguir perceber isso. Também nós não conseguimos perceber isso, porque é aquilo que eu já disse no princípio. O que foi julgado no tribunal é os atos que aconteceram. Com quais provas? As mortes que aconteceram no momento de desmantelar. Morreu gente? Morreu gente. Quem matou? Propriamente provar aqui quem teria dito isto é o tribunal. Mas quantas pessoas morreram? A única certeza que se tem é que tem alguém na cadeia a cumprir por essas mortes. Quantas pessoas morreram? Olha, pelos números oficiais são 9 agentes, no caso, e os fiéis 13. Esses são os números oficiais. Foi em que ano? Em 2015. 2015. Em 2015, no caso. Esses são os números oficiais. Morreram de que até porque eu não estive no Monte Sumi naquela altura. Também ouvi de longe. Se morreram de que não conseguimos afirmar. Mas o certo é que lá não tinha arma. Ok. É que não tinha arma. A nossa pergunta é que também que não se quer calar é porque apareceu armas no tribunal, se lá não tinha. Apareceu armas. Como é que a arma aparece no tribunal ao invés de aparecer no momento em que estavam a tirar a arma do Monte Sumi? As armas tinham que ser apresentadas no Monte Sumi, não lá? Não, apareceu no tribunal, porque no Monte Sumi não tinha arma. Em nenhum momento tinha arma. E os que tiveram no local, que é o nosso pai, não confirma que tinha arma. Eu ia sempre para o Monte Sumi. Não tinha arma em nenhum momento. O teu pai foi usado como bode expiatório? Alguém que foi, pelo qual todas as culpas recaem sobre ele? Inclusive, houve gente que matou fiéis para que o seu pai assumisse essas culpas e, consequentemente, passou o que ele está a passar hoje? Resumidamente é isto. O nosso pai não se provou no tribunal que ele matou alguém. Não se provou. Ficou como autor. Autor por ter fiéis que estavam naquele momento. Não se provou. Até porque os fiéis que foram junto condenados nesse processo todo foram soltos. Ok. Foram soltos. Estão em liberdade. Ok. E só o nosso pai que continua na cadeia. Que começa a nos dar indicações de que o objetivo em torno desta situação toda foi mesmo parar o nosso pai. Ok. Vai-me desculpar, Elias, as minhas questões, as minhas perguntas é porque nós queremos entender, né? Tá. E o profeta Kalupeteca foi muitas vezes acusado de incentivar fiéis a lutarem com katanas e arma. E não ouvi um discurso que se tornou público do seu pai, o profeta Kalupeteca, que ele tenha o feito. Sim. Não ouvi, não sei se existe, Sim. mas ele recebeu essas acusações. Recebeu essas acusações. Imaginemos que antes de 2015, que é o dia 16, não houve nenhum outro ataque. Não houve. Só em 2015, naquele dia no local. Então não é um incentivo.
Desde 2015 que o nosso pai não tem contraditório. Não tem contraditório, não tem como se defender dessas acusações ao torno disso. Porque imaginemos que alguém que fala a palavra de Deus, que desde 93 e 7 foi se destacando na palavra de Deus, só em 2015 é que vai incentivar os fiéis a atacar? Por que motivo? Atacaria por quê? Em que circunstância? E atacou aonde? Na unidade? Numa cidade? Ou aonde? É isso. São acusações provavelmente que foram se dando nele para ter peso aquilo que é os crimes, porque agora quem julga o nosso pai é a sociedade que recebeu informação contrária dele. Porque também lhe foi acusado que mandou os fiéis todos a irem para o monte porque o Senhor vai vir naquela data de 2015. Não falou? Que era o fim do mundo, no caso. Sim, não falou isso? Não. É falsa essa informação. Mas como ter o contraditório disso? Se foi público. Essa informação foi pública. Os canais televisivos tornaram pública. E como ele vai se defender? Se falou ou não? Por que só agora temos o contraditório disso tudo? Olha, na verdade nós não viemos propriamente para esse contraditório. Nós viemos por uma situação de que o nosso pai está a cumprir. Ok, vamos chegar aí. Sim. Antes de chegarmos, que é a parte final para melhor percebermos, antes de chegarmos aí, Sim. Eu queria entender, disseste aqui que o tribunal não encontrou provas Sim. contra o profeta Kalupeteca. Sim. E por que está detido ou preso até agora, mesmo sem provas? Olha, por isso que eu disse que há envolvido muita gente que desde então mobilizou para que se achasse culpa nele. Eu poderia aqui dar um exemplo de Jesus, né? Sim. Posso? Está à vontade. Tá. Está à vontade. Jesus, quando foi encontrado em Getsemane, onde vai ser preso, Jesus, quando os soldados lhe abordam, Pedro tira uma faca, corta o ouvido de um soldado. Naquele momento, Jesus no cantinho dele, Jesus não é levado Pedro. Pedro não é levado. Que continuou a ser preso era Jesus. Quem cometeu o crime naquela altura foi Pedro, que cortou o ouvido de um soldado, no caso. Mas quem fica preso é Jesus. Por quê? Porque era necessário parar Jesus. Ok. É nesses termos. Eu provavelmente o exemplo do nosso pai, não lhe comparando a Jesus, não. Atenção. Mas exemplificando a situação de que ele passa. Por isso que eu disse no princípio que todos os envolvidos soltaram. Você não compara o seu pai a Jesus, mas por tudo quanto teu pai está a passar, é um pouco próximo daquilo que Jesus passou aqui em terra. São coisas que também ouço. Assim mesmo. Assim mesmo. Mas comparando, porque provavelmente a sociedade vai querer me perceber mal no sentido de lhe pôr no pé de igualdade com Jesus. É simplesmente um exemplo. Teu pai é um profeta verdadeiro? Eu considero sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Qual é o trabalho que os advogados estão a fazer? Olha, os advogados estão todos os advogados que passaram pela família para tratar, dar tratamento a isso, deram o devido tratamento, há mesmo uma certa resistência dos órgãos de justiça. Os advogados todos trabalharam, têm trabalhado, até porque o advogado se limita simplesmente naquilo que é a lei, porque é a lei que condena e é a lei que liberta. Então eles todos os campos necessários na lei têm estado a batalhar, no caso. Têm estado a recorrer em todos os caminhos necessários para que se encontre uma liberdade. Só que a resposta, várias vezes, em várias instituições, não são adequadas. E não são fundadas na lei, no caso.
Não é do tipo esse artigo, aquele outro, esta lei não lhe permite. É porque ficam simplesmente em se limitar que não é da sua competência. Você acha que o seu pai, profeta Kalupeteca, é um preso da justiça angolana, de facto? É um preso da justiça angolana pelos crimes que cometeu? Sim. Ou é um preso de alguém de forma individual? Na verdade, o ódio o ódio de querer abater o nosso pai vem de longe, a partir da igreja adventista. Okay. Porque os pastores adventistas, muitas das vezes, ações tentaram lhe abater. Até que em 2005 houve uma reunião de reconciliação, onde elegeram um pastor chamado Batista para lhe acompanhar, no caso nos acampamentos, nos congressos. Ele seria o pastor e o nosso pai o músico. Okay. O primeiro congresso de reconciliação aconteceu no Bié, no município da Camacupa, Nhareia, isso. Quando o sábado foi passando, o pastor pregou, teve aquele público com pouca adesão. Quando anunciaram que o nosso pai devia cantar, o município, a aldeia, o congresso todo ficou agitado. Okay. Até que no meio da música, na primeira estrofe, no coro, o pastor ia se desmontar o fato, veio no público, partiu a mesa de som. E a música, ao meio da atuação, a música parou. Então essa foi a última tentativa de reconciliação com os pastores adventistas. Até que em 2015 se arquiteta esse último assalto de querer lhe abater, onde ao meio aos tiros, 18 tiros no corpo dele, ele sobreviveu. E foram feitos 18 tiros? 18 tiros. A bala não entrou? A poucos metros. A bala não entrou. Não sangrou? Não, em nenhum momento. Por isso que o ódio da tortura no SIC foi demais. E as pessoas que morreram estavam nesse... As pessoas que morreram, foi nesse dia que algumas pessoas morreram? Algumas pessoas morreram. Por quê? Através dessas balas dispersas. Ok. Se acredita que através das balas dispersas, através de fiéis que estavam em volta dessa situação toda, foram morrendo. Essas pessoas, que o número... Até hoje o oficial é 13, mas se passa além disso. Porque tem fiéis que até hoje as famílias não enterraram. Esses dados. Mas isso tudo faz parte do passado, porque isso tudo já se cumpriu. Já se cumpriu. Mas na verdade, o nosso pai não pregou a palavra de Deus porque alguém lhe ensinou. Tem um pai espiritual, foi numa casa, foi num país, não. O nosso pai pregou a palavra de Deus porque Deus lhe tocou. E é isso que as pessoas acreditam. E para parar essa dinâmica, por isso que se desenvolveu esse ódio em torno dele, lhe acusando essas situações todas que não é a imagem dele. A imagem que a sociedade tem de Kalupeteca não é aquela. Hoje os fiéis do passado hoje dizem o quê sobre Kalupeteca? Olha, propriamente os fiéis estão dispersos, se assim existe, porque ao longo desses 10 anos se criou muita dinâmica de dispersar. Até aquelas pessoas que pareciam estarem junto do nosso pai, hoje saíram e pregam dispersando esses fiéis. No caso, para nós, vivemos mais na esperança, nós como família, esperando ele, que ter a noção de onde ou como os fiéis estão à espera dele, no caso. Ok. Olha, eu quero acreditar que seja da justiça, porque é a justiça que ele condenou. Mas há 2 anos que ele passou o limite da liberdade condicional, começa também a nos passar uma outra mensagem, porque o tribunal condenou e pôs os limites do cumprimento da pena. E de lá para cá, esses cumprimentos, há 2 anos, provavelmente ele estaria solto a 2 de dezembro de 2023. E por que não está solto? Esta pergunta que nós também queremos fazer. Dirigir a quem?
ao tribunal, que nós como família não temos essa resposta, aos órgãos dos serviços penitenciários, que provavelmente são os órgãos envolvidos nesse universo todo, porque só eles que têm o poder de condenar e o poder de soltar um preso. Não temos como dirigir essa pergunta para uma outra instituição, porque é claro que se eu ir no comando da polícia agora, o comando vai me dizer, ou o ministro o ministro do interior, é claro que o ministro vai me responder a dizer que não. É lei, isso é lei. Quem condena, quem solta é o tribunal. No caso, a esta pergunta nós dirigimos ao tribunal. O que é que se passa? E quando porque já estamos aflitos com isso. E quando lhes é perguntado, qual é a resposta? Olha, nós não temos acesso a esses órgãos. Nós não temos. A única instituição que nós já recorremos várias vezes é os serviços penitenciários. Nós já vínhamos cá em Luanda, na direção nacional, e a direção nacional nos respondeu algo que provavelmente outras instituições deviam nos responder. A resposta foi qual? É que essa situação é de competência do tribunal local e da comarca local. Só que a comarca local, a única resposta também que nos diz é que não é da competência dele, porque o processo do nosso pai está em Luanda. Em Luanda, onde já vínhamos e nos disseram que o processo não é da competência deles. Estamos desgastados com isso. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém. Onde é que ele está atualmente? Está no Ambo, já transferido há 2 meses, há 4, sensivelmente. 4 meses, porque estava na comarca de Malange. Só para ressaltar que nosso pai já cumpriu em várias comarcas. Já cumpriu em Benguela, já foi no Bié, já foi em Luanda, aqui na Viana. E por que estão a girar assim com ele? Já foi a Caquila, sem saber, porque provavelmente nós não temos informação concreta, mas já girou, já foi em Malange. Agora está novamente no Ambo. Em que circunstância? Qual é a circunstância atual? Como é que ele está atualmente? 10 anos já se passaram. Como é que ele está? Eu ouço relatos de que o seu pai, Profeta Kalupeteca, está em situação muito grave, precária na cadeia, e que nos próximos dias serão muito mais perigosos e complicados para ele, caso ele permaneça lá sem a assistência que ele merece. Olha, essa situação é verídica, porque são 10 anos. 10 anos, na idade que ele tem, a saúde já não é a mesma, no caso. Está com quantos anos atualmente? Não percebo? Está com quantos anos atualmente? Está com 56. Ok. Está com 56. E para além desses 10 anos, ele sofreu muita tortura. E só para lembrar que depois da sua detenção no dia 17, ele foi torturado da meia-noite até 12 horas e ele havia perdido os sinais vitais. Ok. Ele só reanimou dia seguinte, que quer dizer que parou 12 horas e só voltou a reanimar na manhã seguinte, já tirado do SIC. Ele, quando acordou, estava na comarca, sem reação, e foi torturado, algemado, no caso. Lhe abriram, essa ferida foi muito grande, tem lesões bastante dessas torturas, e com o tempo que ele está na cadeia, isso tem aparecido. Por isso que ele foi transferido de Malange com muita urgência para o Ambo. Só que depois disso, o Ambo fez algumas medicações de reabilitação, levaram para o Hospital Central do Ambo, foi fazendo algumas chapas, ecografias. Até esses resultados, até hoje, não temos como família. Nem a ele foi explicado os resultados desses exames que ele fez na comarca, no Hospital Central do Ambo. Fala mais um pouco por cima do microfone. Sim, okay? sim. Então a situação é essa? A situação é esta.
Vocês não sabem quando terá algum desenvolvimento sobre a situação, porque vocês pretendem a liberdade condicional, que já passou do tempo, há 2 anos, é isso, Já, né? já. E os tribunais não dizem nada, nem o advogado, nem a família. Não dizem nada, não dizem nada. O advogado simplesmente também depende daquilo que é a resposta do despacho, porque é tudo feito a papel. Tem que remeter um pedido, tem que esperar o deferimento do caso. O advogado vai vivendo disso. Vai vivendo disso. Imagina que um preso que há 2 anos está em liberdade, está acima da liberdade condicional. E nem a comarca onde ele está internado consegue dizer qualquer coisa. Nós tratamos a liberdade condicional no Ambo. Quando estava próximo, expectantes da sua liberdade, é transferido para Malange. Okay. Fomos para Malange, seguimos, tratamos uma outra liberdade condicional. Quando esperamos o deferimento daquela liberdade condicional, é novamente transferido para um Ambo. Quantas vezes será transferido? Será que essas transferências são para atrasar o processo? É claro. Você acha que o seu pai, profeta Kalupeteca, Sim. Se a situação continuar como está, sinto muito fazer-te essa pergunta, se a situação continuar como está, o seu pai poderá morrer mesmo na cadeia? Poderá sim. Poderá morrer na cadeia. Isso não muito pela sua condição de saúde, que dia após dia vai se desgastando. Porque também tem discurso, entre aspas, de pessoas que trazem essa palavra acima. De que provavelmente Kalupeteca só sai da cadeia dentro da urna. Tal e qual como Jesus Cristo. Assim mesmo. É esse discurso que vem estando acima. Por que tanto ódio? Olha, provavelmente essa resposta nós perguntaríamos aos que carregam esse ódio. Porque nós vimos ódio na sua detenção, na destruição do seu local, onde ele estava. Nós vimos ódio na sua tortura, no SIC. Nós vimos ódio no tribunal. Nós vimos ódio na sua condenação. Enquanto que a pena máxima era de 24 anos, nós vimos 28 anos. Então nós vimos ódio em tudo. Em todas as cadeias onde ele passou, teve sempre uma equipa que se disponibilizou em aplicar o ódio. Ok. Tem sempre uma equipa. Okay. No sentido de quê? De desgastar ele psicologicamente e fisicamente. Então nós vemos ódio em tudo. Ok. Elias, estamos no final da nossa entrevista. Eu gostava que aproveitasse aqui as nossas câmaras para fazer um apelo a quem de direito, a ver se a situação seja resolvida da melhor maneira possível ao vosso favor. O apelo vai propriamente agora já no executivo, no caso, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, que nos ajude, porque a situação já passa do nosso nível, até porque nós não temos nível, simplesmente. Nós não temos nível, nós simplesmente somos cidadãos que em um momento qualquer a lei lhes aplicou uma pena e que também precisamos da liberdade que outros cidadãos normais têm se beneficiado. Porque nós ouvimos de longe de que o preso também tem a liberdade condicional, só que do nosso pai tem sido diferente. Então, embora foi aplicado, o nosso pai foi vivendo situações muito difíceis que lhe levou a essa condenação, mas propriamente a cadeia também serve de reabilitação. Serve de reabilitação. Até certo ponto o nosso pai vai ser reabilitado. Se a pena que lhe foi aplicada já passou há 2 anos. Há 2 anos que a família está à espera de liberdade condicional. Por que o apelo vai ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço? Porque é o presidente que nos últimos dias, nos últimos anos, quer reconciliar o país. Quer reconciliar o país, esquecer o passado e fazer um novo
rumo. Por isso que esse apelo também dirigimos a ele. Somos uma família que também precisa de uma oportunidade. Somos uma família que, independentemente de qualquer envolvimento em situações menos boas que fomos envolvidos naquela altura, também precisamos de uma oportunidade. O nosso pai precisa também desta oportunidade. É liberdade condicional. Não estamos a esforçar nem o guião. É mesmo aquilo que também provavelmente a lei pode lhe conceder, que é esta liberdade condicional. Aos serviços penitenciários, por que os serviços penitenciários? Porque eles conhecem bem o nosso pai. O nosso pai é comportado acima da pena, acima de tudo, no caso, aquilo que são as exigências de um preso. Porque o preso só vai à liberdade condicional se os serviços penitenciários o concederem. E dentro daquilo que é a nossa conversa com os reeducadores, eles dizem que o nosso pai não tem nada que dificulta a sua liberdade. Que sejam claro que o que eles falam conosco, que o nosso pai está acima da média, que apliquem na realidade. Ajudem também a nos ajudar, no caso, a conceder a liberdade do nosso pai, porque é isso que ele merece. Não por outra situação. Primeiro, por lei e por o estado dele de saúde. O estado dele de saúde, que a cada dia que passa já não é a mesma. Já não é a mesma. Sim. Está tudo dito do seu lado. Sim. Obrigado por ter vindo à Rádio 20 e por permitir que fizéssemos essas perguntas para que o povo angolano soubesse e foram bem esclarecidas, foram claras. E bom regresso a casa, esperar que a situação seja resolvida da melhor forma a vosso favor. Obrigado pela recepção e por nos dar essa oportunidade de dizermos qualquer coisa do nosso pai, porque há 10 anos que não temos o contraditório, não temos como se explicar, é muitas acusações. E apelar também à sociedade no geral a dizer que as informações que eles têm de José Julino Kalupeteca não são as reais. Quem convive, mesmo lá nos serviços, na cadeia, quem convive com o nosso pai, quem conviveu muito antes com o nosso pai, sabe que ele em nenhum momento anunciou o fim do mundo, em nenhum momento é terrorista, em nenhum momento lá tinha arma, em nenhum momento ele foi de um partido político, em nenhum momento matou alguém. Em nenhum momento. Obrigado. Obrigado. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio. Muito gosto em tê-lo aí. Foi aqui a entrevista com Elias Kalupeteca, filho de José Kalupeteca, profeta, no caso. Foi preso em 2015, a 16 de abril. E, portanto, ainda está aí. Já 10 anos passaram-se. Mas as informações, as atualizações não são nada boas. Espero então que esta entrevista chegue a quem de direito, que dá o devido tratamento e que olhe para os direitos humanos, tá? Técnica, seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinóquio Cepro nas imagens, Mufta, filho da Mariana na realização, Paulo Negrão no áudio do microfone. Tive muito gosto em tê-lo aí deste lado, falar para si. Boa tarde, tchau, tchau.